Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 29, livro Nosso Lar, né? Através de Chico Xavier. O tema de hoje, capítulo 3º, a oração coletiva. E começa André Luiz dizendo assim: embora transportado à maneira de ferido comum, lobriguei o quadro confortante que se desdobrava à minha vista. Clarencio, que se apoiava num cajado de substância luminosa, deteve-se à frente de grande porta encravada em altos muros, cobertos de trepadeiras floridas e graciosas. Tateando um ponto da muralha, fez-se longa abertura através da qual penetramos silenciosos. Então, não é novidade para aqueles que já tiveram a oportunidade de ler esse livro. E não só ler, como também estudar. Como para aqueles também que já tiveram a oportunidade de assistir o filme Nosso Lar. Agora, essa é uma forma de adentrar a cidade de Nosso Lar, Colônia. Mas nós conhecemos outras colônias onde há outros meios diversos, totalmente diferentes. Mas esse, narrado por André Luiz, é o método, é o meio, né, da colônia Nosso Lar. Pois continua André Luiz: branda claridade inundava ali todas as coisas. Ao longe, gracioso foco de luz dava a ideia de um pôr do sol em tardes primaveris. À medida que avançávamos, conseguia identificar preciosas construções situadas em extensos jardins. Que maravilha, né? É deslumbrante mesmo. Imagine só para um ser que durante 8, 9 anos numa região tenebrosa, umbralina, as imagens que ele tinha constantemente, e de repente ele se vê em meio a uma nova paisagem. Não só se vê, mas um novo ciclo em sua existência evolutiva. Um novo ciclo, porque aquele ciclo anterior ficou para trás a partir do momento que Clarencio lhe aparece naquela região tenebrosa e o acolhe. Só que sabemos que Clarencio o acolheu
graças à fé fervorosa, à rogativa fervorosa feita por ele, quando já não aguentava mais o sofrimento, quando ele não aguentava mais sofrer. Nós somos assim aqui na Terra. Quantos momentos difíceis às vezes enfrentamos, que ao mesmo tempo possuímos em nós o recurso, que é a oração, mas por descrença, por falta de fé, por não acreditar, às vezes adiamos essa oração, essa oportunidade, e muito mais tempo ali permanecemos no sofrimento. Então veja bem, ele continua dizendo assim: branda claridade inundava ali todas as coisas, ao longe gracioso foco de luz dava a ideia de um pôr do sol em tardes primaveris. À medida que avançávamos, consegui identificar preciosas construções situadas em extensos jardins. Já havia lido, né? Mas eu repeti novamente. Imagine só uma colônia, uma cidade. Porque se nós pararmos para refletir, uma colônia com uma cidade não tem diferença nenhuma. Nós, nas cidades em que residimos, vivemos numa colônia. As nossas cidades aqui na Terra são colônias que abriga um coletivo de seres. E é tão interessante o nosso processo evolutivo que parece que nós não conseguimos nos desagregar, nos desapregar uns dos outros, pois construímos as nossas casas parede com parede, muro com muro do vizinho. Observa para você ver. A tua casa tem uma outra residência no fundo, do lado esquerdo e do lado direito. Por que será, né? Ah, Luiz, é economia de terreno. Planejamento dos terrenos. Não tem nada a ver disso, não tem nada a ver isso. Ah, Luiz, mas aqueles responsáveis pelos terrenos, eles programaram esses terrenos todos juntos. O que eu quero dizer é que a providência divina infiltra na mente daqueles corretores, construtores, aqueles que elaboram os condomínios,
para que unam todos ali, num bairro. Você acha que você mora num bairro estranho? Pode ser estranho fisicamente, mentalmente para você, mas espiritualmente você está no bairro exato. No bairro condizentes às tuas energias, de acordo com as tuas necessidades evolutivas. O dia que você evoluir, você deixa esse bairro. Ou o dia que você piorar mais na evolução, porque às vezes a pessoa escorrega bastante, você é expulso desse bairro para outras regiões condizentes às tuas qualidades de energias. Então pode ter certeza-se de uma coisa, que o vizinho do fundo, o vizinho da frente, o vizinho da direita, o vizinho da esquerda é uma expiação na tua vida e você na vida deles. Prova, Luiz, seria uma prova também? Às vezes, porque é preciso entender que o mundo em que nós nos encontramos é um mundo de expiação e de provas. Primeiro é de expiação, depois é de provas. Porque provas é diferente de expiação. Totalmente diferente. Então não é por um acaso. Observa só para você ver. As abelhas, elas vivem numa colmeia. Aquela colmeia é uma colônia de abelhas. As formigas, né, que furam aqueles buracos no chão, aquelas formigas cabeçudas, conforme as pessoas costumam dizer, tudo vive em colônias de formigas, colônias de insetos, de micróbios, de bactérias, tudo vive em colônia. Gente, ninguém consegue viver sozinho. Aí você me diz assim, Luiz, mas eu vivo tão sozinho. Não é nesse sentido. Até porque viver sozinho também não conseguimos. Por quê? Porque você pode estar sozinho fisicamente, sem ninguém ao teu lado. Mas há uma preia de espíritos amigos do teu lado que você não consegue ver. E mesmo que não houvesse, Deus está com você. Os bons espíritos, mas eu não vou conseguir me lembrar 100%, mas os bons espíritos interrogam a respeito dos nômades, que são aquelas pessoas que deixam a cidade, que não conseguem viver em comunidade, que não conseguem viver ali num coletivo, e deixa a cidade e vai viver lá na roça, sozinho, distante do progresso, distante da humanidade. Então, Kardec pergunta mais ou menos por que essas pessoas são assim. Então, os bons espíritos mais ou menos respondem que é um processo de orgulho, né? Que a gente sabe que não deixa de ser um estado de primitivismo. Você observa, por exemplo, os nômades, né? Que são aquelas famílias que vivem no deserto sozinhos, distante de todo o progresso do mundo.
é um estado primitivo. É um estado primitivo. Observa para você ver as tribos de índios. Existem tribos de índios no mundo que são primitivas, que são compostas de umas 10, 15, 20 integrantes só, componentes. Mas já existem tribos de índio que são civilizadas, né? Eles têm roupas, agasalhos, conforto, e televisão, carro, enfim, modernos, tá certo? Tudo progride, tudo evolui, não é? Então, é a mesma coisa aqui. Então, André continua dizendo assim: ao sinal de Clarencio, os condutores depuseram devagarinho a maca improvisada. A meus olhos surgiu então a porta acolhedora de alvo edifício, à feição de grande hospital terreno. Olha só, 2 jovens envergando túnicas de nível linho acorreram pressurosos ao chamado de meu benfeitor, e quando me acomodavam num leito de emergência para me conduzirem cuidadosamente ao interior, ouvi o generoso ancião recomendar carinhoso: guardem nosso tutelado no pavilhão da direita. Esperam agora por mim. Amanhã cedo voltarei a vê-lo. Olha só que maravilha essa recomendação. Enderecei-lhe um olhar de gratidão, ao mesmo tempo que era conduzido a confortável aposento de amplas proporções, ricamente mobilado, onde me ofereceram leito acolhedor. Então, olha que magnífico, né? Ofereceram-lhe leito confortável, né? Ricamente mobilado, né? Mobilado. Olha só para você ver o termo, corretíssimo. Onde me ofereceram leito acolhedor, né? Como se fosse um leito hospitalar. Envolvendo os 2 enfermeiros na vibração do meu reconhecimento, esforcei-me por lhes dirigir a palavra, conseguindo dizer por fim: amigos, por quem sois? Olha aqui, que maravilha, que gostoso ouvir isso aqui, olha só. Olha que gostoso. Envolvendo os 2 enfermeiros na vibração do meu reconhecimento, esforcei-me por lhes dirigir a palavra, conseguindo dizer por fim, em agradecimento, né? Reconhecimento, gratidão por eles ter acolhido ele. Que bênção! Imagine, pensemos da seguinte forma: acolheram ele ali, naquele local, depois dele se ver numa região totalmente tenebrosa, como se fosse um inferno mitológico, né? Então, conseguindo dizer por fim: amigos, por quem sois? Explicai-me em que novo mundo me encontro. Olha só.
De que estrela me vem agora esta luz confortadora e brilhante? Observe que mesmo na condição de enfermo, ignorante dos desígnios de Deus, porque ele, quando no corpo físico, não era lá muito apegado à religiosidade, eu vou dizer religiosidade nenhuma, já nesse exato momento, observemos aqui o que a dor, o sofrimento, durante aqueles anos todos ali presos naquelas regiões umbralinas, mas é óbvio, é preciso entender que ninguém encontra-se preso no umbral. O umbral não prende ninguém. Será que você consegue entender isso? Não é o umbral que prende aqueles que lá estão, e sim aqueles que lá estão que presos se encontram por si próprios. Você consegue entender isso? É a própria pessoa, é o próprio ser humano que aqui no corpo físico não fez por merecer, que não andou de acordo com os desígnios de Deus. Então ele lá se prende. Não é o umbral que prende a pessoa, é ele que se prende lá naquelas regiões. Porque aquelas regiões, elas são compostas de magnetismo, de energias, de vibrações, semelhantes às energias daqueles que vão parar lá. Né? Então vejamos, de que estrela me vem agora esta luz confortadora e brilhante? Então esses anos todos de sofrimento, de amargura, fez com que ele passasse a refletir, a raciocinar, de que por detrás de toda a ignorância, de todo o orgulho, de todo o egoísmo, vaidade, arrogância, de todo o materialismo, de todo monstro que somos aqui na Terra, existe um Deus, existe um Criador. Que não somos nada sem Ele, sem Deus e sem Jesus. Um deles afagou-me a fronte, como se fora conhecido pessoal de longo tempo, e acentuou. Olha só o que disse ele a André. Estamos nas esferas espirituais vizinhas da Terra. E o sol que nos ilumina neste momento é o mesmo que nos vivificava o corpo físico. Então você conseguiu entender? O mesmo sol que ilumina lá a cidade de nosso lar é o mesmo sol que nos beneficia aqui na Terra. Olha que magnífico. Sem diferença nenhuma. Vamos continuar? Continua, né, esse que se propôs a responder a André. Aqui, entretanto,
Nossa percepção visual é muito mais rica. A estrela que o Senhor acendeu para os nossos trabalhos terrestres é mais preciosa e bela do que a supomos quando no círculo carnal. Olha só. Lá, o sol é muito mais magnífico, porque a visão daqueles seres é outra. Como outra, Luiz? Nós temos dito aqui, já estou encerrando o vídeo, nós temos tentado explicar uma coisa aqui. Aqui no corpo físico nós nos encontramos. Os olhos físicos nosso é para enxergar as coisas aqui da matéria. Mas devemos reconhecer que para enxergar as coisas divinas é preciso trabalhar a visão da alma, procurar enxergar as coisas da alma com os olhos da alma. Só através dos olhos da alma que nós conseguimos enxergar beleza em tudo. Vamos para o próximo vídeo, nós vamos dar sequência desse mesmo assunto.